Olá, queridos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Leandro. Mais uma vez é um prazer estar convosco para ministrar mais uma aula referente à nossa lição de escola bíblica. Eu tenho certeza que iremos aprender muito nessa lição e dando continuidade a tudo que tem sido trabalhado nesse período em que estamos tratando sobre a carta aos Efésios. Dessa feita, iremos falar sobre a lição de número 7, 17 de maio de 2020. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Eu serei bastante objetivo, como em todas as outras lições, e ratificando para você que estarei apresentando na tela a lição para os que não têm, os que têm podem estar acompanhando também. Vamos estar com o nosso exemplar bíblico também em mãos, para que possamos ler algumas referências citadas pelo autor, para que o nosso conhecimento se torne cada vez mais abrangente e possamos amadurecer no tema que o autor traz para essa lição de capítulo 7. Então, quero convidar você a vir comigo nessa aula. Toda a atenção é pouca. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor mais uma vez. Vamos ver o que nos diz aqui o textuário da lição. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, verso 14. A verdade prática nos diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura diária de segunda a sexta, como eu sempre recomendo para que os irmãos leiam, para entender um pouco mais o contexto do assunto. Na segunda-feira nos diz: Cristo derrubou a parede de separação entre Deus e o homem. Na terça, Cristo desfez a separação entre o povo judeu e os gentios. Na quarta, Cristo se fez carne e cumpriu a lei na sua integridade. Na quinta, Deus ama a todos de igual modo e por isso não faz acepção de pessoas. Na sexta, Cristo se fez maldição em nosso lugar, acabando com toda a inimizade. No sábado, o ministério de reconciliação foi efetivado por meio do sacrifício da cruz. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, ainda nos mantemos no capítulo 2, versos 14 a 19. Você que não tem lição, mas tem Bíblia, pode acompanhar conosco. Você que prefere acompanhar pela tela, está aí, referendado. Verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Veja que a leitura bíblica em classe nos dá uma ideia muito clara acerca da reconciliação promovida de Cristo, quando o autor faz uma alusão dizendo que o muro de separação foi derrubado e o acesso se tornou livre. E esse acesso por meio de quem? Por meio do próprio Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no decorrer da lição, vamos estar explorando tudo isso que foi dito pelo apóstolo Paulo. Continuando. Objetivo geral da lição. Aqui tem alguns hinos sugeridos, que você pode acompanhar também da harpa cristã, caso queira. É sempre importante quando a gente faz um devocional, né, associar a um louvor, a um hino. E a harpa tem muitos hinos que tocam o coração, até porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo, onde os autores trouxeram letras que
falam acerca do reino dos céus, do conteúdo sagrado. Os hinos são 114, 128 e 432 sugeridos. Objetivo geral da lição: conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a Igreja. Desfez a inimizade entre judeus e gentios, desfez a inimizade entre o homem e Deus e criou um só povo, a Igreja. Objetivos específicos: primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Segundo, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Terceiro, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Então veja mais uma lição muito interessante. Vamos trabalhar muito. Na introdução, o autor diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa "mas agora", para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, ou na obra que Cristo realizou. Aí ele cita aqui a referência do versículo: vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança, né? Então, veja que o autor pontua isso aqui. Vamos lá para o tópico 1. O que nos diz o tópico 1? Cristo desfez a inimizade entre homens. Quando nós começamos a trabalhar essa lição, e principalmente na lição anterior, nós observamos que o povo judeu era um povo muito exclusivista, que queria deter o monopólio da religião, queria deter o monopólio da salvação, queria deter o monopólio de Deus, como se Deus lhes fosse propriedade particular. Mas, analisando o panorama bíblico, podemos perceber claramente que os judeus foram uma ferramenta que Deus quis utilizar para que através dele pudesse alcançar outros povos. E muitos deles não entenderam isso, mas alguns entenderam, principalmente os escritores da Bíblia Sagrada que eram judeus e reportaram essa missão, demonstrando de forma muito clara que através de Cristo os gentios também foram alcançados. Então o objetivo da lição é desconstruir um pouco esse exclusivismo e falar um pouco sobre essa diferença, essa separação que deixa de existir quando o muro de separação é derrubado. Então, nós vamos mergulhar nesse assunto de forma abrangente hoje. Cristo desfez a inimizade entre os homens, veja o que o autor diz, né? O exclusivismo religioso, como eu disse, criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio, ou seja, a esse conflito entre os homens. O subtópico 1 nos diz assim: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra, com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Aí o autor traz a referência de Atos, capítulo 21, versos 28 ao 30. Eu quero ler para vocês essa referência. É a primeira que nós vamos citar aqui, fazendo uso da Escritura. Atos 21, do 28 ao 30. Interessante porque Paulo não fez com que o grego ultrapassasse, né? Os judeus que suporam que ele fez isso e tentaram até tirar sua própria vida. Atos 21, do 28 ao 30, diz assim: ó,
Eu vou ler do 27. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Então veja que situação eles colocaram Paulo diante de uma multidão. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Então veja que houve um tumulto por conta da suposição do judeu de que Paulo havia introduzido um gentio, um grego, no templo de Jerusalém. Então, por aí dá para ter uma ideia acerca do exclusivismo que aquele povo tinha, achando que Deus era propriedade particular deles. Quando a gente fala acerca da ideia de muro de separação, nos vem na mente, né, alguns contextos culturais, por exemplo, como o Muro de Berlim, que fazia separação entre a parte oriental e a parte ocidental. Podemos falar também da Coreia, que foi dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, tem alguns momentos históricos que nos falam acerca de separações, segregações promovidas pelo próprio homem para atender a interesses particulares, sejam políticos, sejam religiosos. E esse tipo de separação promove danos catastróficos, promoveu e ainda promove danos catastróficos na vida das pessoas, sejam em diversos aspectos. Como nós estamos falando na lição acerca da separação entre judeus e gentios, a gente pode perceber que a Bíblia Sagrada nos mostra situações em que o povo judeu prova ser exclusivista, mas que Deus intervém mostrando que o objetivo dele não era que houvesse esse tipo de separação. Vamos avançar. O subtópico 2 fala sobre a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Então perceba que o sacrifício de Cristo nos proporcionou ter acesso ao Pai. É um acesso que antes estava limitado por um muro de separação, que foi derrubado. Então essa é a ideia que deve ficar em nossa mente. Que a religião cristã, o Deus que nós servimos, a mensagem que nós pregamos, ela não é exclusividade nem propriedade particular nossa. Ela é um instrumento que Deus nos oferece para alcançar outros povos, para alcançar as demais vidas, sejam de que nação forem, sejam qual a sua etnia, seja qual a sua raça. Na verdade, estamos tratando aqui da raça humana, que é a qual nós fazemos parte. O subtópico 3 nos fala sobre o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Eu lembro que na lição anterior eu usei até uma expressão sobre lei litúrgica, né? Na verdade, o que eu quis dizer foi lei cerimonial. Tem o mesmo sentido, né? Foram palavras diferentes que eu citei, mas tem o mesmo sentido. Então a gente vai ver aqui a visão tripartida da lei mosaica. A moral, a cerimonial e a civil. E, na verdade, são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como um padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão
sacrifícios, comida e bebida, dia de festas, lua nova e sábados. Referência lá de Colossenses capítulo 2, versos 11 e 16. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Então, perceba, quando o autor cita essas expressões teológicas, ele demonstra de forma muito clara uma divisão. Lei moral, que significa a forma de conduta, né, das pessoas. E nós, como cristãos, temos que nos debruçar muito sobre isso, porque o nosso testemunho, as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Então temos que dar exemplo, e a Bíblia diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então precisamos, diante da lei moral, exercer a nossa conduta segundo os princípios bíblicos, segundo os princípios da fé cristã. A lei cerimonial, que eram aspectos, você consegue identificar isso muito claramente no livro de Levíticos, que eram recomendações dadas por Deus acerca do ofício sacerdotal, acerca de como as pessoas deveriam se comportar relacionadas aos rituais de sacrifício, rituais de adoração, rituais devocionais. Então a lei cerimonial estava relacionada a isso, e ela foi aderida de forma muito forte e característica à cultura judaica. Então o judeu, ele moralmente, cerimonialmente, civilmente, estava muito identificado com esse conceito. Por isso que o evangelho, ao ser pregado aos gentios, e quando os gentios começaram a se aproximar, isso trouxe um pouco de choque, porque a lei cerimonial, ela estava intrínseca ao judeu. E ele não estava disposto a flexibilizar nenhum ponto dessa lei. Por isso essa barreira de separação, por isso esse exclusivismo. E um outro aspecto, a lei civil, né, que está relacionada ao israelita como cidadão. E hoje, falando como brasileiros, a gente está pautado na Constituição de 1988, onde está contido ali todo o escopo, o arcabouço de leis que devem direcionar a nossa conduta civil como cidadão. Então é isso que o autor traz nesse trecho, dividindo a lei em 3 aspectos, para que possamos ter a compreensão facilitada. O subtópico 4 fala sobre a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: "Eu não vim para revogar, mas para cumprir a lei", referência de Mateus 5,17. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus capítulo 7, verso 27, eu vou ler essa referência para você. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. Lembra daquela discussão sobre circuncisão e incircuncisão? Circuncisão era lei ritualística, lei cerimonial, que foi atribuída ao povo israelita. Então, qual foi o consenso dos apóstolos no concílio em Jerusalém? E os gentios não precisavam ser circuncidados, porque esse aspecto ritualístico da lei, ele não era abrangente para todos os povos. O moral se perpetua, porque o próprio Novo Testamento confirma isso. Agora, em relação ao ritual, você percebe que houve uma flexibilização. Eu quero ler aqui Hebreus 7, 27, que nos dá uma referência acerca do impacto do sacrifício de Cristo, como isso se concretizou. Hebreus 7, 27, nos diz assim o texto:
Eu vou ler do 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então o sacrifício de Cristo ele não se repetiu, ele foi feito uma única vez de forma conclusiva. Há uma grande discussão, irmãos, que não é o foco da lição, mas só uma pincelada, sobre a forma como a Igreja Católica encara a questão da celebração da ceia. Para eles, quando a ceia é celebrada, o pão se transforma em corpo e o vinho em sangue. E se a gente sustenta essa tese, a gente está dizendo que Cristo está sendo sacrificado cada vez que a ceia é celebrada. Nós não interpretamos dessa maneira. Para nós, cristãos, evangélicos, protestantes, o pão é um símbolo do corpo, ele não se transforma em corpo, ele é um símbolo do corpo. Enquanto que o vinho é um símbolo do sangue, ele não se transforma em sangue. Porque o sacrifício de Jesus já foi feito. A ceia é um memorial. Como o próprio texto diz, fazer isto em memória de mim. Então, só uma pincelada para a gente entender como esses textos, como uma análise desses versículos, eles, em alguns aspectos, trazem discussões teológicas que, ao meu ver, são discussões infundadas, né? Que precisam cair por terra, porque a gente precisa depreender o sentido primordial, principal, claro, cristalino daquilo que o texto bíblico quer nos trazer. Não podemos ficar inventando teorias. Vamos para o tópico de número 2. Um outro aspecto é pela paz. Cristo fez um novo homem. É importante destacar isso aqui porque paz é o que todos nós precisamos, em diversos aspectos, né? A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Perceba que Cristo associa judeus e gentios como um só povo. E a partir deles cria uma nova perspectiva. Vamos entender como? Subtópico 1, conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Atos 24 faz referência disso, né? Quando Paulo é submetido a julgamento e um dos governadores da província romana elogia um outro, dizendo para ele que no seu governo houve um grande período de paz e isso era louvável. Então perceba que aqui o texto fala sobre paz como a descrição de boas relações entre judeus e gentios, porque Roma durante o período conseguiu manter, né, essas relações, porque o conflito religioso era muito forte e presente desde aquela época. Então, uma das necessidades iminentes das nações que sobrepunham outras nações era manter a paz no aspecto religioso, para que não houvesse conflito entre o que as pessoas acreditavam em relação ao Deus ou aos deuses que elas serviam. Então perceba que historicamente a Igreja Romana ela foi assimilando culturas e cultos pagãos à sua estrutura, com o objetivo de criar um ecumenismo para manter o domínio, para manter a soberania, para conseguir administrar sem que houvesse conflitos religiosos. Então, isso fica claro desde a antiguidade, na época romana também. E se nós formos observar hoje, há um apelo, uma pauta muito grande para que haja ecumenismo, porque as pessoas acreditam que um dos motivos que promove guerras é o motivo religioso, a pauta religiosa. E por isso muitos querem promover o ecumenismo. Mas nós que somos cristãos sabemos onde está a verdade
e iremos defendê-la, porque o próprio texto bíblico diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o nosso evangelho é um evangelho de paz, um evangelho promovido por nosso Senhor Jesus Cristo, profetizado pelos profetas e concretizado na figura de Cristo, que veio estabelecer a paz entre os homens. Fim de um conflito, Lucas 14:32. Há também aqui uma referência. Do estado de tranquilidade, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 24. Aqui fala acerca do período em que Salomão reinou, que houve paz em relação aos outros povos. E de uma qualidade espiritual, Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito, seus desdobramentos, onde Paulo cita o aspecto da paz. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens. E como os homens, na verdade aqui está um erro de escrita, né? Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então esse é o principal objetivo e é aqui que está exposto o conceito de paz. O subtópico 2 nos diz que Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Aqui tem a referência de João 14, eu vou falar para você, comentar apenas. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Quando o autor cita João 14, ele o faz com muita propriedade, porque é o momento em que Cristo fala acerca do seu projeto, né, do seu propósito de ir para o Pai preparar lugar para nós. Ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez para buscá-los, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Então o texto começa assim, e no decorrer do texto, ele fala acerca do conceito de paz, no versículo 23. Aí eu quero dar a referência para você. João 14. Veja o que diz lá a partir do 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí no versículo 27, ele enfatiza: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, conceito de paz trazido pelo próprio Jesus através do seu Espírito. A paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. É dessa paz que nós estamos falando. Não é simplesmente a paz como a ausência de guerras. É a paz interior promovida por um novo nascimento e pela natureza de Cristo em nós. Subtópico 3, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a Igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Referência de Colossenses 3:11. Então o fato aqui não é se alguém é circuncidado ou não, se alguém tem a marca na carne ou não, porque a circuncisão está no nosso coração.
pela palavra em nós enxertada, que gera um novo nascimento, uma transformação, uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o aspecto primordial que faz com que dois povos, judeus e gentios, se tornem um em Cristo Jesus. É isso que o autor está colocando para nós. Foi isso que Paulo trouxe na sua carta. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Eu quero ler uma referência de Gálatas capítulo 3, verso 28. Vamos ver o que Paulo nos diz nesse texto. Gálatas 3, 28. Ele diz assim, ó. Já até fizemos referência em outras lições. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então veja que a ideia aqui é de raça humana. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, macho nem fêmea. Todos somos um em Cristo. Todos somos seres humanos. Todos fomos feitos para louvor da glória do Senhor. Esse é o objetivo. Esse é o foco. Esse é o conceito. Vamos lá para o tópico de número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Já chegando para o final, né? O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. O subtópico de número 1 nos diz: Cristo se fez maldição por nós. Ser considerado ou ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação, conforme está registrado em Hebreus 12, 2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Marcos 15, 15. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. João 19, 7. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. É o que Paulo diz lá em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja que coisa profunda, irmãos, que coisa forte. Jesus se fez maldição. A sua morte foi uma humilhação. A sua morte foi motivo de afronta, foi motivo de vergonha, porque ser crucificado era a pior pena que um homem poderia receber. Isso acabava com todo o seu retrospecto moral, acabava com toda a sua condição física e lhe trazia um sofrimento muito grande. E foi assim que Cristo se submeteu a ser morto. Com que objetivo? Para nos reconciliar, para nos transformar em um só povo, para nos dar acesso ao Pai através dos muros derrubados. Precisamos abraçar esse amor, precisamos abraçar esse sacrifício, precisamos crer, entender e fazer com que esse sacrifício se torne efetivo na nossa vida, no nosso dia a dia, através da nossa postura como verdadeiros servos e servas de Deus. Vamos continuar. Subtópico de número 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, e pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Aqui Paulo fala sobre esse ministério em 2 Coríntios capítulo 5,
do verso 18 ao 20, eu quero ler para você. Vamos ver o que o texto diz. 2 Coríntios 5, do 18 ao 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então é isso que o texto nos fala, que nós fomos reconciliados em Cristo com um objetivo claro, específico, de que nós tivéssemos acesso ao Pai, de que nós estivéssemos junto com o Pai e que nós levássemos também as pessoas a se reconciliarem ou para se reconciliarem com o Pai. O texto é muito cristalino em relação a isso. Subtópico de número 3 nos fala: reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus, de baixo para cima, né? No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre judeus e gentios, ou seja, de um para o outro, frente a frente. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida, da forma vertical e da forma horizontal. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Vamos ver como é que o autor conclui? Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais, que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Então, irmãos, nós concluímos aqui, e o que fica de forma muito explícita e evidente nessa lição é que Cristo transformou dois povos em um, reconciliando-os, juntando-os, a partir da derrubada do muro, a partir do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, no aspecto horizontal, homem para homem, no aspecto vertical, homem para com Deus, e nos reuniu em um só corpo. E que corpo é esse? A Igreja. Veja que coisa tremenda. A Igreja hoje representa tudo aquilo que Cristo proporciona para nós, a reconciliação em si mesmo. Estamos juntos em Cristo a partir da Igreja. Então, que você possa assimilar isso, que você possa, através desse ensinamento, produzir frutos na tua vida e em relação a todos aqueles que fazem parte do teu cotidiano. Eu quero te agradecer por esse momento em que estivemos juntos e quero de antemão pedir que você acesse o nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você possa estar sendo notificado de todas as novidades que têm sido postadas nos canais. Faça seus comentários, suas sugestões, nos acompanhe nas redes sociais. Com certeza você estará contribuindo para a propagação do Evangelho e a expansão do Reino de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus.